Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos ao webinar da AMP, Associação Médica de Pernambuco, hoje em parceria com a Sociedade Pernambucana de Infectologia. Sou Ieda Ludmer, coordenadora da Vigilância Epidemiológica e CCH do Hospital Getúlio Vargas, vice-presidente da Associação de Controle de Infecção de Pernambuco, a ACIP, faço parte da comissão científica da AMP e estou representando nesse momento. O tema a ser discutido, muito atual, será a varíola dos macacos, monkeypox, uma nova ameaça. Essa doença zoonótica, descrita em humanos em 1970, com a identificação do primeiro caso na República Democrática do Congo. No dia 7 de maio de 2022, a OMS foi notificada pelo Reino Unido sobre um caso confirmado de monkeypox importado da Nigéria. Em 31 de maio, foi notificado o primeiro caso suspeito no Brasil, que posteriormente foi confirmado. No dia 23 de julho, a OMS declara monkeypox como emergência de saúde global. Até 1 de agosto, o Brasil tem, de acordo com o CIEVES, 1.474 casos confirmados e 846 suspeitos. Pernambuco, 7 confirmados e 17 suspeitos. Pode ser que o pessoal tenha atualizado já com as datas do dia 2 e do dia 3. Os nossos palestrantes serão os doutores Moacir Batista Jucá e o doutor Lucas Caetés. O moderador será o doutor Danilo Palmeira. Doutor Moacir é coordenador da CCH do Hospital Agamenon Magalhães, médico infectologista do Hospital Corrêa Picanso, médico infectologista da Rede DOR-PE, professor da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias da Uninasal, tem mestrado em medicina tropical pela UFPE e doutorado em saúde integral do IMIP. Ele abordará o tema aspectos epidemiológicos. Dr. Lucas Caeté é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, em infectologia pelo Hospital das Clínicas de Pernambuco, o HC-UFPE, e hepatologia pelo Instituto de Medicina Integral de Pernambuco, IMIP. Lucas terá como tema clínica, diagnóstico diferencial e tratamento. Dr. Danilo Palmeira é o presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia, ele é mestre em medicina tropical pelo UFPE, é pós-graduado em controle de infecção e gestão de saúde e chefe do setor de gestão da qualidade do Hospital das Clínicas e infectologista do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. Ele é o nosso moderador, a quem passo a palavra para iniciar a sessão. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradeço à doutora Ieda Ludmer pelas palavras amigas, agradeço por todo o suporte, por compartilhar a sua experiência com eventos científicos, para que a gente possa organizar esse evento. Agradeço ao doutor Sérgio Montenegro, né, pelo convite. É uma temática muito relevante, né, um tema infelizmente quente, um tema que se aproxima cada vez mais de nós, e a gente pensou com muito carinho nesse evento para todos vocês. A gente traz 2 profissionais, né, que fazem parte dessa equipe da Sociedade Pernambucana de Infectologia, né, um com vivência no serviço público, na Clínica do Homem, né, Dr. Lucas Caeté atendeu o primeiro caso suspeito aqui em Pernambuco, e o professor Moacir, né, com sua experiência público-privada, que também atendeu casos já confirmados, né, com a varíola dos macacos. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Moacir, para que ele inicie, né, o nosso webinário. Boa noite, gente. Eu agradeço o convite para o evento, né, por Danilo e por doutor Ieda, e o tema realmente é bastante quente, como disse o Danilo, né, muito falado aí no último mês, nos últimos meses, na verdade, pelo grande número de casos que a gente tem visto no mundo e atualmente no Brasil também. Aqui no nosso estado, ainda um número não tão elevado de casos, mas a gente tem visto dia a dia esse número aumentando, né? E a varíola dos macacos sempre foi uma doença muito negligenciada, né? Nesse momento a gente tem falado muito devido a esse impacto que a gente tem observado de tantos casos no mundo todo, né? Então é mais um alerta para a gente que muitas doenças podem aí surgir para a gente vindas de locais onde isso aí não tenha sido valorizado durante muitos anos, né? Então,
acaba sendo uma nova ameaça para a gente. Então, a monkeypox, ou a varíola dos macacos, é uma infecção viral, né, zoonótica, transmitida por animais, que se assemelha muito à varíola, então daí o seu nome, né? Tem uma propagação menor de pessoa a pessoa, tem uma menor mortalidade, então é uma doença com uma menor gravidade, né, quando a gente compara a varíola, e que tem como característica erupções na pele que são muito semelhantes a outras doenças infecciosas, né, como herpes, como varicela, como sífilis, e a gente precisa, e o Lucas vai detalhar na parte de alterações clínicas, né, como a gente diferenciar a monkeypox de outras doenças que cursam com erupções de pele. Então, é uma zoonose viral endêmica, né, na África Central, na África Ocidental. É um vírus da família Poxviridae, é um vírus de DNA que é bastante sujeito a mutações, né, do gênero Orthopoxviridae, que é o mesmo da varíola. Né, e, consequentemente, a gente observa a reação cruzada em pacientes vacinados pela varíola, né, quem teve vacina, né, a gente sabe que a varíola foi erradicada nos anos 80, então a gente não tem, né, em pessoas, depois desse período aí, pessoas vacinadas, mas quem teve vacina tem aí uma proteção, né, para a monkeypox, certo? Uma imunidade parcial. Inclusive, se forem utilizados métodos sorológicos, você pode ter aí cruzamento em pacientes vacinados, certo? Os sintomas eles são semelhantes, apesar de menos graves, à varíola, como eu já comentei com vocês. A gente tem alguns subtipos do vírus, né? Isso tem sido menos falado, mas existe alguma diferença. Existe um subtipo que mais frequente na África Central, especial na bacia do Congo, que é um vírus que tende a evoluir com sintomas mais graves, inclusive é um pouco mais transmissível, que tem uma letalidade por volta aí de até 10%. E tem um subtipo, né, um clado na África Ocidental, que é mais comum no oeste africano, que causa isso, inclusive causador do surto atual. Então, a gente, a princípio, dentro de todo esse caos da doença, a gente está diante de um subtipo de menor gravidade, né, com a letalidade aí por volta de 1%. Né? Camarões é um país onde a gente observa casos aí dos dois tipos, que fica aí nessa divisão geográfica entre essas duas áreas da África. Então, o vírus ele foi isolado pela primeira vez no final da década de 50, né, mais especificamente em 1958, de colônia de macacos em um laboratório na Dinamarca. Né, eram macacos que estavam sendo usados para pesquisa para o vírus da poliomielite, e foi o primeiro momento que se observou a doença. Né? Durante anos seguintes, a doença ela foi observada também em outros animais de laboratório, também no zoológico na Holanda, mas a princípio era sempre observada apenas em animais. E apenas na década de 70, em 1970, mais especificamente, foi identificado o primeiro caso, né, como a diretoria já comentou no início, causando doença em humanos, foi lá na República Democrática do Congo, né, que é um local aí de realmente onde a doença é endêmica. Então, desde a descontinuidade da imunização para a varíola, né, que também acabava dando uma proteção parcial para a monkeypox, esses casos eles foram aumentando na África, né, de forma bastante com bastante frequência, mas chama atenção alguns surtos que aconteceram fora da África. O primeiro surto é em 2003, nos Estados Unidos, né, mas principalmente casos esporádicos em vários países, em especial de pessoas que viajavam, né, foram para a África, adquiriram a doença e voltaram para o seu país. Então, casos pontuais. Mas existiram situações de casos em maior número em alguns países, como nos Estados Unidos, lá em 2003. Após o reconhecimento como patógeno causador de doença em humanos, você tem aí mais de 60, quase 60 casos relatados entre 1970 e 1980 na África, uma taxa de mortalidade, inclusive, né, razoável, por volta de 17% em crianças menores de 10 anos. E o que chama atenção, né, para esse tipo de população é a gente não tem visto um número importante de casos, né, nessa faixa etária, mas existe aí uma relação de mortalidade com esse público, certo? E, mais especificamente, esses casos eram observados na África e muito relacionados à exposição a animais, né, que tinham vírus, alguns roedores, esquilos e macacos, certo? Então, sempre a doença muito relacionada aí ao contato com animais. Existe um grande estudo aí que avaliou
foi um estudo populacional de 2005 a 2007, que relatou, inclusive, um grande aumento na incidência da monkeypox em comparação à década de 80, né? Então, mais de 20 vezes. Então, entre 2005 e 2007, mais de 700 casos identificados, mostrando aí a preocupação da tendência dessa doença ser mais frequente diante do aumento dessa doença em pacientes que não eram vacinados contra a varíola, né? Então, ter cessado a vacinação para a varíola acabou facilitando aí a transmissão do vírus da monkeypox para essas pessoas que não eram protegidas. Até porque a imunização contra a varíola ela acaba reduzindo, né, em 5 vezes o risco de infecção pela varíola dos macacos. Então, dá uma proteção realmente, né, faz uma diferença nessa evolução. Desde 1917, a gente tem visto um aumento de casos na África, em especial na Nigéria. Em 2022, a OMS, inclusive, informou que a doença ela é endêmica em vários países africanos, né, além do Congo e da Nigéria, e República Centro-Africana, Benin, Camarões, Libéria, Serra Leoa, Sudão. Então, vários países aí onde a doença ela tende a ser endêmica. E em janeiro a maio de 2022, inclusive, muitos casos na República do Congo. Você tem mais de 1.000 casos, inclusive relato de quase 60 mortes, né? Isso, a princípio, né, pela doença ser extremamente negligenciada, é uma informação que não é tão divulgada, né, dentro do meio médico, né? Entre 2018 e 2021, a gente teve alguns casos identificados no Reino Unido, né, 7 casos. Lá em julho de 2021 também você teve caso relatado nos Estados Unidos, em Dallas, né, um paciente viajante, também em Maryland, também um caso de paciente que tinha vindo da Nigéria. Então, sempre muito o contato na África com o vírus, trazendo esse vírus para outros países. Quando a gente vai dar uma olhada na série histórica da doença, né, entendendo que a primeira identificação do vírus lá no final da década de 50, em 70, o primeiro caso em humanos lá no Congo, você teve no final da década de 90 o primeiro surto no Congo, em 2003 um surto nos Estados Unidos, por volta de 70 casos, 2017 mais um surto. Então, de tempos em tempos, vários surtos foram surgindo. Você teve também surto em 2018 em Israel e Reino Unido, né, de pessoas vindas da Nigéria. Em 2021 também, um surto nos Estados Unidos. E agora, em 2022, realmente um surto de um impacto muito maior, né, com milhares de casos pelo mundo todo. É um surto global, né? Pela primeira vez a gente observa esse surto acontecendo na Europa, evidências, inclusive, de disseminação comunitária já em vários países do mundo, né? Então, vários pacientes que não fizeram viagem e que acabaram adquirindo a doença no seu próprio país, o que era uma coisa que a gente não observava com frequência. Em 23 de julho, a Organização Mundial de Saúde declarou esse surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, né? Outro ponto importante também, principalmente nessa fase inicial da doença, é que foi identificado o maior número de casos em homens que fazem sexo com homens. Isso foi um ponto, né, observado, mas hoje a gente já tem visto a transmissão domiciliar, né, inclusive crianças pequenas também com a doença. Como é que a gente está de casos hoje? Esse dado é de hoje, final da tarde, né, dados do mundo. A gente hoje tem mais de 26 mil casos confirmados da doença, sendo aí a maioria absoluta em países onde essa doença não era historicamente relatada, né? Então, você tem mais de quase 26 mil casos, 25.864 casos em países onde a doença não era endêmica e 344 casos apenas em locais onde historicamente a doença é importante. E 87 países já identificando casos, né? Sendo 7 países que historicamente têm doença e 80 onde a doença não é comum. Então, realmente, um número bastante elevado de casos, né? Bem preocupante essa situação. Quando a gente vai olhar o mapa, né, o círculo azul demonstra aí países onde a doença é endêmica, mas os círculos laranja mostrando aí a magnitude, né, o impacto da transmissão, como a doença espalhou pelo mundo todo, em todos os continentes, né, em especial aí chama atenção um grande número de casos nos Estados Unidos, na Espanha, no Reino Unido, né, preocupando bastante aí, porque o número de casos ainda tem se mantido muito elevado. No Brasil, o dado mais recente é um dado de segunda-feira, né, dia 1º de agosto, onde a Torieda, inclusive, já comentou, a gente teve aí um relato de quase 1.500 casos confirmados, né, quase 900 casos suspeitos ainda em investigação,
Pernambuco ainda com um número não tão elevado, mas o Nordeste, inclusive, não tem tido tantos casos ainda confirmados. Pernambuco só está atrás da Bahia, né? Hoje a gente tem 7 casos confirmados e quase 20 aí em investigação. Mas o esperado é que esse número aumente, né? Se a gente for observar dados do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, mais de 1.000 casos confirmados já. Então, a tendência é que todos os estados acabem aumentando aí esses casos durante os próximos dias, as próximas semanas. Tem se observado a ocorrência, em especial em pacientes jovens, né? Principal faixa etária entre 30 e 34 anos, mas casos já têm sido relatados também no Brasil, em pacientes mais idosos e em crianças também. Principal sinal, né, principal sintoma desses pacientes identificados aqui no Brasil tem sido realmente a alteração de pele, as erupções cutâneas, tem sido o principal identificador da doença, que acaba sendo o que é mais característico, febre, adenomegalia e outros sintomas menos específicos têm sido observados também, né? Quanto menos evidência de lesão de pele existir, mais difícil também vai ser para a gente identificar a doença. Então, a importância da gente discutir isso, né? Visualizar, inclusive, muitas imagens. O Lucas vai trazer muitas imagens, mostrar de vários casos, que é importante para que a gente consiga ter a atenção, né, para identificar esse paciente de forma precoce, né, impedindo que ele acabe sendo um disseminador dessa doença no seu domicílio, no seu ambiente de trabalho, né, que é o grande problema. No Brasil, aí, por volta de 50% dos pacientes identificados com a varíola do macaco têm sido de pacientes brancos, negros, estando em segundo lugar, né? Mas isso também, provavelmente, nas próximas semanas, deve se assemelhar bastante em relação à cor, certo? Como acontece a transmissão da doença? Então, esse é um ponto muito discutido, né? Mas a principal forma de transmissão realmente é pelo contato. Existe a transmissão através do contato com animais, né? Com fluidos, com lesões de pele do animal, isso é muito comum na África, né? Existe a transmissão pessoa a pessoa, né? Por contato prolongado com secreções, com as lesões de pele, né? Até com objetos, superfície de locais onde essas secreções tiveram contato, e a gente também sabe que o próprio contato sexual também é uma importante forma de transmissão. Existe também a transmissão através de secreções respiratórias por gotícula, né, por contato prolongado, pessoa a pessoa isso também pode acontecer. Transmissão vertical também é relatado. E um grande problema dessa transmissão é que o período de transmissibilidade da doença ele é muito longo, né? São muitos dias, semanas às vezes, porque enquanto existe lesão, até crosta, né, essa transmissão pode acontecer. Então, apenas quando as crostas desaparecem totalmente, é que você pode garantir aí, e essa lesão ela é revitalizada, é que você garante que não vai existir mais transmissão. Então, o tempo de transmissão ele acaba sendo muito prolongado, que acaba facilitando, né, essa transmissão da doença de forma bastante expressiva. A gente entende que essa transmissão ela difere um pouquinho entre os locais onde a doença é endêmica dos locais não endêmicos, né? A doença endêmica está muito relacionada ao contato com animais, inclusive, principalmente em locais próximos a matas, né? Isso é muito comum na África, e acaba que dentro daquele ambiente domiciliar a doença acaba sendo transmitida. Então, isso é uma forma muito mais comum na África. Nos outros países, essa transmissão tem muito mais relação com viajantes, né? E o contato desse viajante com a doença, né, esse contato pele a pele, o contato sexual acaba favorecendo aí essa transmissão. Mas hoje, o que é que a gente tem visualizado? Essa transmissão acabou virando comunitária em vários países e o contato, né, já do dia a dia, né, mais prolongado, acaba favorecendo essa transmissão. Então, a identificação precoce é fundamental para que a gente consiga bloquear essa transmissão, né? Principalmente porque hoje a gente não tem mecanismos farmacológicos ainda disponíveis no dia a dia no Brasil para fazer esse bloqueio. Então, no momento, a maior chance que a gente tem de reduzir a transmissão da doença realmente é informação e diagnóstico, né? Conseguir identificar a doença precocemente para que a gente consiga reduzir a chance dessas pessoas que estão infectadas transmitirem a doença para outras pessoas. E aí fica a pergunta, né? Para a gente discutir um pouquinho com o Lucas depois. Estamos preparados para o próximo surto viral pós-Covid? Né? Então, a gente sofreu tanto, passou por um período tão difícil, né? E tem um artigo aí já, inclusive, em andamento, pré-publicação já discutindo isso, né?
Será que a gente está preparado para mais um problema, para mais uma infecção viral, para mais uma pandemia? Né? Então, é um ponto para a gente discutir, para a gente se preparar e para a gente identificar precocemente essa doença. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer à Associação Médica de Pernambuco e à Sociedade Pernambucana de Infectologia pelo convite. E hoje eu vou falar sobre a parte de varíola dos macacos em relação ao quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Seria a varíola dos macacos realmente uma nova ameaça, como o Moacir falou agora? Será que a gente está preparado para mais um surto, mais uma epidemia ou pandemia? Né? A gente tem que tentar prevenir e chegar numa situação assim como a gente chegou do Covid, né? Então, a gente tem que trabalhar muito com a prevenção. Então, tem que estar muito alerta nesse início, né? Principalmente as autoridades dos países e colaborarem e serem proativos em relação a isso. Não deixar as coisas acontecer e a gente ter uma repercussão muito maior, né? Muito pior. Não tem conflito de interesse em relação à apresentação. A gente vai dividir um pouco a apresentação em apresentação clínica, né? O quadro clínico, diagnóstico, tratamento e a parte de prevenção, com quadros clínicos no final da apresentação relacionados aos quadros que a gente atendeu na clínica do homem. Então, na apresentação clínica, a gente tem uma doença com um período de incubação variável, né, que vai de 4 a 21 dias, uma média de 6 a 13 dias, com a durabilidade de 14 a 28 dias, então uma durabilidade muito grande, e todo esse período de durabilidade, que é o período que tem todo o comprometimento de pele e a recuperação, é um período de transmissão da doença, né? Então, doença de alta transmissibilidade. O primeiro período que a gente divide na apresentação clínica são os primeiros 5 dias, né? Que os pacientes apresentam geralmente febre, mialgia, fadiga, cefaleia, astenia, dor nas costas, linfadenopatia que pode ser localizada ou difusa. Aqui é uma figura mostrando o que eu acabei de falar, né? Que são o quadro clínico com febre, o paciente pode ter calafrios, pode ter úlceras orais, pode ter as lesões de pele, tanto genital como lesões difusas. A linfadenopatia pode ser tanto localizada como difusa. Ele pode ter dor muscular. O segundo período, que vai de 1 a 4 dias após esse período inicial, após a febre, vem as erupções cutâneas. Então, as erupções cutâneas, elas geralmente têm essa evolução, né, de máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Não necessariamente essa ordem, às vezes tem mais de uma apresentação no mesmo momento, o que se assemelha às vezes à varicela, né? E essa ordem de primeiro período e segundo período nem sempre é uma regra, né? Então a gente está numa fase de muitas apresentações atípicas, em que às vezes o quadro de febre já começa com o quadro de lesões genitais. Aqui a gente tem a progressão da doença, mostrando, né, as fases da evolução na pele. Então, o período de mácula, de pápula, de vesículas, de pústulas e de crostas. As erupções cutâneas são variáveis, né? Elas acometem muito a face, a palma das mãos e planta dos pés, pode acometer cometimento de mucosa oral, de genitália, conjuntiva e córnea. Então, é importante, extremamente importante, um exame detalhado da pele desse paciente, né? No caso suspeito. Porque muitas lesões, às vezes, são assintomáticas, passam despercebidas. Se a gente não fizer um exame minucioso, a gente não consegue avaliar muito essas lesões. Então, tem paciente, por exemplo, que a gente atendeu que não tinha muitas lesões de pele, né, difusas, mas tinha lesões genitais bem importantes, que eu vou mostrar mais adiante. Aqui mais uma figura mostrando, né, as fases das lesões dermatológicas. Então, a gente tem aqui a presença de vesículas, a presença de lesões umbilicadas, né, uma umbilicação central que lembra muito o molusco contagioso. Então, tem a fase de crosta, que lembra às vezes a herpes, e essas lesões elas podem ser dolorosas ou não, elas podem ser pruriginosas também.
pruriginose, principalmente na fase de crosta, na fase já de recuperação. Aqui mais uma figura mostrando essa evolução das lesões, né, que são lesões bem variadas. Outra figura mostrando também esse tipo de lesão aqui já na forma mais de evolução para a crosta, né, de úlcera para a crosta. Lesões dermatológicas difusas. Essa figura mostra mais um monkeypox em relação à varicela, que às vezes gera uma dúvida. A lesão do monkeypox é uma lesão mais uniforme, né? A fase dela é uma lesão mais delimitada. Pode acometer tanto homens como mulheres, né? Uma foto de 2 mulheres com cometimento de lesão com monkeypox. Aqui a gente tem a apresentação já de lesões genitais, certo? Lesão em mão e dorso. Aqui na parte genital, a gente tem essas lesões com uma área central, né, como se fosse uma área de necrose, uma área de crosta. Então, são lesões bem variadas. Lesões anais também, que a princípio, às vezes, a gente pode passar como lesões verrucosas por HPV, que o monkeypox também pode apresentar esse perfil verrucoso. E as complicações da apresentação clínica, né, do monkeypox, a gente pode ter as infecções secundárias, né, que é o que a gente tem que ter cuidado no manejo do paciente, de orientar a higiene local dessas lesões, de manter essas lesões sempre cobertas, né. As lesões secundárias, elas podem também se classificar em lesões cutâneas graves ou muito graves, dependendo do quantitativo das lesões, é uma classificação feita pela OMS. Então, nessas lesões cutâneas graves e muito graves, elas têm um risco maior de infecções secundárias, que às vezes demandam o internamento do paciente. Essas lesões, elas podem ter perdas hídricas pelas lesões, causando a desidratação do paciente. Complicações oculares são relativamente comuns, né? A gente vê ali, que eu mostrei anteriormente, até 20% dos pacientes podem ter complicações oculares de conjuntivite, ceratite e evolução para cegueira. Então, a gente tem que estar atento também a essa queixa ocular. Outras complicações, abscesso retrofaríngeo, broncopneumonia, encefalite, sepse e casos de óbito, né? Os casos de óbito não são tão comuns, mas a partir do momento que a gente começa a ter um número maior de casos, né, de diagnósticos, a gente tem um risco maior de ter óbitos, né? A gente teve o primeiro óbito aqui no Brasil, em Minas Gerais, recentemente, na semana passada, né? É um paciente com imunodeficiência. E a gente tem outros 3 ou 4 casos diagnosticados de mortes também no mundo. Fatores de risco para a gravidade. Crianças, principalmente crianças abaixo de 8 anos, gestantes, né? Imunossuprimidos na fase HIV, na fase A, principalmente CD4 baixo, abaixo de 200. Pacientes com diagnóstico de câncer, né? Então, leucemia, linfomas, neoplasias sólidas também avançadas, transplante de órgãos sólidos, outras terapias com agentes alquilantes, antimetabólicos, radioterapia, inibidores de fator de necrose tumoral, corticoide em dose alta e pacientes transplantados, principalmente de TMO. Nas orientações gerais dadas pelo Ministério, a gente tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Então, faz muito diagnóstico diferencial, principalmente com a varicela zoster, com herpes zoster, com herpes simples, infecções bacterianas, outras de pele, né, como estafilococcus, streptococcus, infecções gonocócicas disseminadas, a sífilis tanto primária como secundária, ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, como cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, o próprio molusco contagioso, que faz parte da mesma família do monkeypox, né, reação alérgica e outros, né. Isso não impede também que a gente deve ficar atento, eu vou mostrar até nos casos clínicos, que um diagnóstico não exclui o outro. Então, você pensar em monkeypox, você não necessariamente vai excluir outro diagnóstico. Então, a gente está vendo muita co-infecção. Paciente com lesão suspeita de monkeypox, mas que também tem um VDRL positivo, lesão sugestiva de sífilis, lesão sugestiva de HPV. Então, isso não é impeditivo de a gente ter mais de uma coisa. Aqui no diagnóstico inicial, eu trouxe uma figura do Atlas, que é o quadro de varicela e herpes zoster. Observe que essa figura abaixo da varicela, a gente vê as lesões em várias fases, né? Que não é o mais comum do monkeypox, mas pode ocorrer. Então, essas lesões, ela pode estar apresentando a vesícula, ao mesmo tempo da pústula, ao mesmo tempo da crosta.
Na varicela é mais raro a linfonodomegalia, o cometimento linfonodal, como o monkeypox é mais comum, né? O herpes zoster é uma lesão mais dolorosa, mais localizada, que a gente consegue, às vezes, diferenciar pela clínica. O molusco contagioso, eu acho que é uma das lesões mais parecidas, além da varicela, né? São lesões... o monkeypox tem muito essa lesão bem delimitada, né? Com essa umbilicação central. Então, é bem comum essa aparência das lesões do monkeypox também, em relação ao molusco contagioso. A sífilis, né? Forma de sífilis secundárias mais graves ou primária, a gente tem lesões que podem se assemelhar ao monkeypox, inclusive se faz o diagnóstico diferencial, né, na hora da coleta dos exames com a sífilis. O herpes simples também entra como diagnóstico diferencial, tanto o herpes simples oral como o herpes genital, né? O impetigo também se assemelha em muitas situações a lesões do monkeypox. Em relação ao diagnóstico laboratorial, a gente não pede de rotina, alterações laboratoriais que podem ser encontradas são achadas inespecíficas, né? O paciente pode ter uma leucocitose com plaquetopenia, alterações de transaminases, aumento de transaminases, uma hipoalbuminemia. No diagnóstico laboratorial, a gente pode... são os exames que são colhidos pela vigilância, né? Então, tem o suave da secreção da vesícula, se tiver em fase de crosta, é coletado esse material da crosta, é feito o PCR para a varíola, né, para o monkeypox, é feito para os ossos, também como diagnóstico diferencial. Além disso, é coletado o exame de sangue e de urina. No exame de sangue, a gente também observa um diagnóstico diferencial da herpes e da sífilis. Na definição de caso, o Ministério da Saúde lançou recentemente, como caso suspeito, a gente deve sempre levar em conta o paciente que tem lesão em mucosa ou erupção cutânea, né, e ou proctite ou edema peniano. Então, termina sendo um quadro suspeito, que a gente sempre levanta a hipótese e outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente tem que estar atento à história do paciente, né, colher uma anamnese bem feita, ver histórico de exposições, histórico de viagem, ver outros dados clínicos, né, para orientar em relação ao diagnóstico. No caso provável, você, além do caso suspeito, né, o caso provável seria o caso suspeito com esses tipos de lesões, exatamente com exposição. Então, o que é que considera como exposição? Se teve parcerias múltiplas ou desconhecidas nos últimos 21 dias, se teve contato com algum caso provável confirmado nos últimos 21 dias, se teve contato com material contaminado, se é um trabalhador da área de saúde que usou o EPI de forma incompleta ou de forma incorreta, que teve algum acidente no manuseio do aparelho, na hora da paramentação, desparamentação, nesses até 21 dias anteriores ao contato, então se torna um caso provável. Esses casos que a gente considera como caso suspeito, a gente deve notificar, né, no CIEVES. Eu coloquei aqui o e-mail do CIEVES e coloquei o link. Esse link é muito simples de usar, você entra no link, tem lá uma janela do monkeypox, você preenche com o dado do paciente, o dado do caso clínico, e o ideal da notificação é a notificação imediata, até 24 horas, e a secretaria entra em contato. Pode tanto entrar em contato com o profissional, como diretamente também com o paciente para a coleta dos exames. E é exatamente essa tabela que eu tinha mostrado antes, que são exames que estão sendo coletados pela secretaria, né, pelo CIEVES. Definição de caso. Então, para ser um caso confirmado, a gente precisa, além de ser um caso suspeito, né, ou um caso provável, a gente precisa dos exames laboratoriais. No caso, o PCR em tempo real e o sequenciamento genético, né, do monkeypox vírus. Sendo positivo, ele se torna um caso confirmado. Sendo negativo, ele é um caso descartado. Se houver alta suspeição clínica, né, um quadro clínico muito sugestivo, que o exame veio negativo, pode tentar uma nova coleta dos exames para tentar fechar um diagnóstico. No manejo clínico, né, do tratamento, atualmente, os casos são casos leves, estão sendo manejados a nível domiciliar, né?
principalmente aqui no estado de Pernambuco, a gente não tem casos graves ainda internados. E os tratamentos, geralmente, é tratamento de suporte. Então, hidratação, repouso, cuidados com as lesões, né? O isolamento, principalmente em casa, também ter cuidado do isolamento familiar, isolamento de amigos, isolamento de animais domésticos, se tiver em casa, é importante. E esse tratamento de suporte, analgesia, em caso de dor, se tiver prurido, medicação antialérgica. Os casos de antibiótico, profilaxia não tem indicação, né? A gente só tem antibioterapia em caso de infecção secundária dessas lesões, certo? E eu vou falar um pouco também das drogas antivirais que a gente tem para a varíola, a vacina, o monkeypox e a imunoglobulina e as vacinas em geral. No manejo clínico, a gente tem os antivirais, o tecovirimat, o cidofovir e o brincidofovir. O tecovirimat é a droga de eleição, atualmente, né? É a melhor droga, o melhor antiviral para uso, né? Dos casos, principalmente casos complicados, os casos que estão sendo internados, ou os casos que têm um fator de risco mais importante. Já foi aprovado pelo FDA, pela Agência Europeia de Medicamentos, no tratamento da varíola. Em 2021, teve um protocolo de acesso expandido na República Centro-Africana para o monkeypox. Ele tem apresentação tanto oral como venoso, são 14 dias de tratamento e tem efeitos colaterais leves, como cefaleia, náusea e dor abdominal. O cidofovir já é uma droga que já foi aprovada pelo FDA, né, desde 1996, para o tratamento de retinite por citomegalovírus. Ele tem uma atividade viral também contra vírus de diferentes famílias, então tem atividade contra o herpes, contra o adenovírus, contra outros ortopoxovírus, né, que é da família do monkeypox. Ele tem uma atividade in vitro contra a varíola e não há dados clínicos ainda sobre a eficácia específica do monkeypox. Efeitos colaterais importantes e nefrotoxicidade. O brincidofovir é um análogo do cidofovir, pode ser administrado por via oral, também já foi aprovado pelo FDA, certo? Desde 2021 para tratamento de infecção por varíola. Já foi usado em infecção por CMV, adenovírus, infecções por ortopoxovírus em geral, com bons resultados. Efeitos colaterais, alterações importantes de transaminase. Todos esses 3 antivirais a gente não tem disponível para o monkeypox aqui no Brasil ainda. A gente tem também o tratamento tópico, né, ocular, a trifluorodina e a vidarabina, que são colírios, apresentação em colírio, pomada, que você pode usar de 4 a 4 horas por 7 a 10 dias, naquele acometimento de conjuntiva de ceratite. Aqui a gente tem uma tabela falando sobre todas essas drogas, né, o cidofovir, o brincidofovir, o tecovirimat, a imunoglobulina, sobre as doses e o período de utilização. E o monkeypox em relação à prevenção, a primeira medida que a gente tem que ter como profissional de saúde é o uso correto dos EPIs. Ter a disponibilidade dos EPIs no serviço, o óculos de proteção, o protetor facial, o avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimento, para evitar a contaminação. Aqui a gente tem uma figurinha mostrando, né, os EPIs necessários. Então, seria a luva, o avental, o óculos de proteção, a máscara cirúrgica, né? Ter o cuidado sempre na hora da desparamentação, né? Que a gente sabe que desde o Covid é um cuidado importante, porque é uma fase importante de contaminação, né? Lavagem das mãos sempre, antes e depois. Ficar atento aonde o paciente esteve, né? Na clínica, a cadeira que sentou, o lugar que teve contato na mesa, porque isso também pode ser uma quebra de barreira, né? De segurança. Você usou o EPI, examinou o paciente, colheu a história, você aciona, né? Você geralmente entra no CIEVES, faz a notificação, o CIEVES colhe o exame e orienta o paciente, né? É muito importante a orientação do paciente. Ficar isolado enquanto tiver lesões. O isolamento é extremamente importante, visto que é uma doença de alta transmissibilidade. Ainda em relação à prevenção, a gente pode fazer o uso da imunoglobulina intravenosa vacina, que já foi também aprovada pelo FDA para tratamento de complicações devido à vacinação com vírus vivos da vacina, né? Em pacientes imunossuprimidos com história de exposição, a gente pode usar a imunoglobulina também. E o uso concomitante da vacinação contra o vírus vacina é contraindicado
o vírus vivo, né, é contraindicado juntamente com a imunoglobulina. Da imunização, não existe vacina específica para a varíola dos macacos, né, para o monkeypox. Existem 2 tipos de vacina, que é para varíola e para vacina, que a gente termina estendendo por ser da mesma família, né? Então, a gente tem essa vacina Ankara modificada e tem a vacina Acan 2000. Na imunização, muitos países já estão discutindo a questão da PrEP, da PEP e da PrEP, né? A PEP é profilaxia pós-exposição. Então, tem um benefício, quanto antes fizer melhor, mas até 14 dias após a exposição, acredito que a vacinação reduz os sintomas da doença. Não prevenindo a doença, mas reduz a gravidade. E a PrEP, né, que é a vacinação como profilaxia pré-exposição, vem sendo discutido principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, de pacientes que têm parceria sexual, que foi posteriormente diagnosticado com a varíola, ou múltiplas parcerias sexuais que foram diagnosticadas com a varíola nos últimos 14 dias. Então, tem o benefício de você fazer a vacinação como barreira, como uma profilaxia pré-exposição à PrEP. A vacina Acan 2000, né, é uma vacina que é feita a partir de um vírus vacina vivo. Ela tem eventos adversos graves, né, ela pode desencadear vacina progressiva, eczema vacinato, miopericardite. Ela pode ser transmitida de uma pessoa que vacinou para outra pessoa que não se vacinou, no caso você ter contato com um paciente imunocomprometido. Tem as contraindicações, não pode ser feita em gestantes, não pode ser feita em imunodeficientes e pessoas abaixo de 18 anos de idade, e ela está autorizada a você fazer com profilaxia pós-exposição. A vacina Ankara modificada, é uma vacina um pouco melhor, né, porque é uma vacina de vírus vivo, vacina modificada não replicante. Elas são feitas em 2 doses subcutâneas, com 4 semanas de intervalo. Indivíduos imunocomprometidos, ela pode ser realizada, isso aí é importante a informação, porque a gente viu que alguns trabalhos mostraram que até 40% das pessoas que são acometidas vivem com HIV, então isso é uma informação importante, a gente tem uma vacina para essa população também. Só está autorizada acima de 18 anos, ela também pode ser usada como profilaxia pós-exposição. E aqui é um material que eu usei na apresentação, né, alguns manuais que são interessantes, esse é o manual da OMS, tem um material também, artigo da IDSA, da Anvisa, material do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Pernambuco. Aqui é a equipe que trabalha comigo, né, com quem eu convivo semanalmente, o pessoal da Clínica do Homem, não está a equipe completa aqui, mas é o pessoal que eu agradeço muito de estar na rotina da gente e responsável também por sinalizar os casos, né? A gente não tem... o médico ele não faz o diagnóstico sozinho, né? A gente tem uma triagem, a gente tem 2 psicólogas, que é a Betânia e Flávia, que elas sinalizam para a gente. Flávia foi quem sinalizou o primeiro caso, né, que a gente notificou aqui, como um caso que tinha vindo de uma viagem, que estava com as lesões estranhas. A gente, depois dessa triagem, a gente examinou o paciente, realmente era um quadro que batia muito com o monkeypox, um quadro diferente do que a gente vê no dia a dia, a gente notificou. Betânia, com outro caso, também sinalizou esse histórico da viagem, histórico das lesões dos pacientes. Então, a gente trabalha sempre essa equipe multi-interdisciplinar extremamente importante, essa construção, para o benefício do paciente, né? Queria aproveitar para divulgar também o congresso o 8º Congresso Norte-Nordeste de Infectologia, que vai ocorrer em Recife, né? De dia 3 a dia 5 de novembro, agora 2022, e os trabalhos até 5 de setembro. As inscrições já estão abertas, a gente está aguardando vocês aqui. E queria agradecer a Associação Médica de Pernambuco, a Sociedade Pernambucana de Infectologia, o convite, do Dr. Ieda, Dr. Danilo Palmeira, pelo convite e credibilidade a mim postado. Obrigado, a atenção de todo mundo. A gente que agradece ao Dr. Lucas, né, uma fala muito completa e segura sobre o tema, e pessoalmente me sinto orgulhoso, foi meu primeiro residente lá no HC, e ver sua evolução é muito importante para a nossa sociedade. Tá? A gente tem algumas perguntas e comentários, a gente agradece a participação no chat. Eu vou abrir as perguntas. A Bárbara Souza, ela faz uma pergunta em relação à saúde ocupacional. Então, considerando o tempo longo de duração da doença, né, dos 14 a 28 dias,
como proceder, encaminhar esses pacientes ao INSS, qual a orientação que a gente pode dar em relação ao atestado e afastamento? Eu acho que a questão do atestado, Danilo, como a gente tem uma evolução, varia muito de paciente para paciente, né? Então, a gente tem paciente com evolução de 7 dias que tem uma evolução boa das lesões, né? 7 a 10 dias já tem uma cicatrização. Outros demoram mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter um segmento paciente. Acho que a princípio, 7 a 10 dias seria, ou até 14 dias realmente, de atestado inicial. E aí, passando esses 14 dias, a gente vendo que realmente não está tendo melhora das lesões, de ele ter que dar entrada no INSS, né? No benefício, porque passaria dos 14 dias. Perfeito. Acho que essa análise do início, né, da doença, já que ela tem essa variação aí desse start, né, de sintomas tanto pródromos quanto vesículas, e aí fazer esse encaminhamento com futuras reavaliações. A Milena Silva, ela também faz um questionamento em relação ao diagnóstico diferencial com varicela, né? Então, a gente deve considerar esse polimorfismo lesional simultâneo, né, como uma característica da varicela, quando fazendo esse diagnóstico diferencial com monkeypox? A varicela é muito mais comum essa questão do polimorfismo, né? Mas não é uma regra. Importante, então, para a gente ainda, aqui em Recife, é os contatos dessas pessoas, se teve contato com casos suspeitos, se teve histórico de viagem. A varicela no adulto, a gente vê que é a forma mais rara de ocorrer, né? Que é o que a gente está vendo no monkeypox. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo muito paciente imunocomprometido que está desenvolvendo monkeypox, que desenvolve também mais varicela. Então, acho que a gente tem que fazer uma análise geral. As lesões da varicela são mais polimórficas, realmente. Mas, por exemplo, a lesão do monkeypox, a gente apresenta mais linfonodomegalia, né? Tem mais lesão genital do que a varicela. Então, a gente tentar fazer um diagnóstico diferencial, mas, na dúvida, as lesões de varicela que estão aparecendo em adulto, é importante a gente realmente sinalizar para notificar. Porque quando for fazer a coleta dos exames, né, você faz a coleta, eles fazem o diagnóstico diferencial com a varicela. Então, é um diagnóstico que entra realmente para descartar, né, no caso. Doutor Moacir, doutor Ieda, algum comentário? Eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão de diagnóstico diferencial com varicela. A gente tem visto alguns casos que têm entrado como suspeitos, onde varicela tem sido diagnosticado. Então, é um diagnóstico diferencial importante, né? Mas Lucas chamou bem a atenção a questão da linfonodomegalia. A gente tem visto em alguns pacientes onde a suspeição realmente é maior. Isso não é comum na varicela, mas pode acontecer, né? E a questão desse polimorfismo, a gente tem tido um pouco de dificuldade nessa diferenciação, porque os casos confirmados, inclusive, tinham essa situação. Então, talvez não seja tão simples, mas a questão da linfonodomegalia é bem característica, e as lesões genitais, né? Como o Lucas destacou aí, muito típico, né? Então é uma coisa que chama atenção. E nesse momento, para a gente aqui no estado, acho que a questão do contato de viagem ou com pessoas que estiveram em outros locais, aí, em outros estados, acaba chamando atenção para a gente por enquanto, mas daqui a pouco isso já não vai ser mais tão importante, né? Exatamente. Me chama a atenção também que, além da avaliação clínica e aspectos clínicos, avaliar o histórico vacinal, né? A gente tem vacina para varicela disponível, né? Então, e pessoas que tiveram varicela previamente. É possível ter uma reinfecção. Reinfecção não, uma nova apresentação da forma de varicela, sim, não necessariamente ser o zoster, mas avaliar se já teve esse caso inicial, né? Que fala menos a favor e mais a favor da varíola dos macacos. Tem uma pergunta aqui para o doutor Moacir, uma atualização epidemiológica dos dados locais, né, aqui em Pernambuco, né? Já há transmissão comunitária? A gente só tem 7 casos notificados e todos, a princípio, foram casos que tiveram viagem, né? Provavelmente, mas tem muito caso em investigação de situações onde não existiu viagem. Então, a gente deve ter aí nas próximas semanas a informação de casos aqui já locais. Então, é uma questão de tempo só. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Lucas, né? Ele prestou esses atendimentos na Clínica do Homem. Como foi sua conduta em relação à sua autoproteção, né? Porque a gente vai trabalhar na emergência, vai estar no plantão e de repente vai chegar um caso, né? E eu não vou estar preparado com todos aqueles EPIs que você apresentou. Qual foi a tua conduta? O que é que você fez diante dessa suspeita? Foi importante no momento que chegou o caso, né? O primeiro caso é o caso mais que a gente fica mais assustado, realmente, né? A gente já está lá, já está dando um paciente e você vê.
Então, realmente, no primeiro caso, não teve o acesso ao EPI completo. Né? Ele estava de máscara, porque a gente está atendendo de máscara, mas a gente mantém por causa da questão do Covid, e o atendimento no exame de luva. Mas o restante dos EPIs, o avental, o óculos de proteção, realmente não estava. Mas aí, quando já estava examinando o paciente, dei continuidade, observei os 21 dias, e aí a gente já deixou o material, a partir desse primeiro caso que a gente atendeu, deixou o material já de EPI separado em todas as salas, de acesso para todos os profissionais de saúde e os profissionais também da questão da limpeza, né? Todo mundo para ter um cuidado de não adquirir. E eu acho que essa fase que a gente está agora é para isso, né? A gente está treinando, né? Disseminando boa informação e aí nos preparando, né? Até os serviços que não tiveram os casos tem que ter esse fluxo, né? Desenhado, pensando nesses possíveis casos, né? De monkeypox. Eu vi, né? Que o Ministério da Saúde ele incorporou alguns medicamentos, né? Aquele primeiro que você citou, eu ainda não decorei o nome, Tecapriv, enfim. Você vai repetir. Isso. E daí, existe algum perfil específico de pacientes, né, que vão ser os critérios para uso, né, desse medicamento? O critério para uso são geralmente pacientes que vão estar internados, né? Então, aqueles pacientes mais graves, pacientes imunocomprometidos, né? Situações de pacientes oncológicos, HIV positivo, que realmente estejam na fase AIDS. Então, eu acho que a princípio, eu não sei, não tenho certeza disso, Danilo, mas acho que a princípio seria para esse público, né? Que é o que está sendo usado fora. Ok. Mais um questionamento em relação à mortalidade, professor Moacir. A gente viu aquele dado gritante no início na África, né, 17%, depois da epidemia futuras chegou a 3%. Como é que está esse dado a nível de mundo? Né? A gente vai ter que se preocupar, como foi com o Covid, em relação, né, a esses casos mais graves. O que chama atenção, que eu até comentei na apresentação, é que a gente está com o subtipo que está circulando, é um subtipo de menor gravidade, né, por volta de 1% de mortalidade, de letalidade. Então, é um subtipo que tende a ter uma evolução menos complicada. A gente teve até um óbito no Brasil, né, mas em uma situação bem específica, de um paciente já com uma doença complicada. Então, teve outros fatores que favoreceram esse óbito. Mas o que a gente tem observado realmente é de não ter gravidade, poucos internamentos e não tem observado o óbito. A gente teve esse evento aqui, mas num paciente bem específico, né, não foi diretamente relacionado à doença. Então, a mortalidade esperada é muito pequena, né, praticamente nenhuma, se o paciente ele é diagnosticado adequadamente e conduzido aí de forma segura. Porque a gente está tendo um vírus de um subtipo menos agressivo, né? Perfeito. Tem um questionamento, na verdade, uma opinião e uma pergunta. Eu queria muito ouvir vocês, né? A gente, como infectologista, como formador de opinião, né, nas nossas falas públicas, né, Lucas bem apresentou os casos clínicos, né, e os dados epidemiológicos mostram essa interface, né, com exposição sexual, com infecção sexualmente transmissível. Então, nós conseguimos identificar grupos vulneráveis, né, pacientes que, além do monkeypox, têm outras doenças. E eu queria ouvir de vocês, eu li essa semana, né, essa discussão em relação ao nome, né? Monkeypox é a sigla em inglês, é a sigla universalmente aceita, né? Mas a gente tem vocabulário para traduzir para o nosso português. No entanto, a varíola dos macacos tem um certo temor, né, em que ocorra esse extermínio dos macacos, né, como houve com a febre amarela. E assim como eu li uma reportagem que fazia uma associação com um certo preconceito, então era uma fala racista, né, de que era uma doença dos negros. Né? Eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. O Ministério da Saúde já começa a falar em varíola símia, né, alguns documentos, como o termo oficial. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Esse termo varíola símia, inclusive, já tem descrição, que a gente não estava acostumado a ter a convivência com a doença, então nem ouvi falar, né? Mas é uma possibilidade. E o Ministério tem sugerido aí a gente tentar utilizar o termo monkeypox para direcionar menos ao animal. Eu entendo que esse nome surgiu diante da situação lá
no final da década de 50 com a descoberta do vírus no macaco, e não tem muito como a gente tirar essa relação, né? É uma coisa histórica, né? Mas a tendência é que a gente tente, né, para minimizar esse preconceito, evitar esse termo, né? Talvez o termo em inglês, que na verdade significa a mesma coisa, seja menos agressivo, né? Agora, querendo ou não, o termo, né, monkeypox, é o termo, nome do vírus, né, da classificação mesmo dele. Ele fica classificado como monkeypox, embora seja uma palavra, né, estrangeirismo, uma palavra em inglês, mas é um nome mais científico. Você termina optando por usar mais ele do que a varíola dos macacos, por exemplo. Mas eu acho que nos dois nomes é bom, né? Tem que ver um nome melhor aí. A Mas só gente... nessa história de que vai mudar o nome faz muito tempo já, né? E aí A gente, algumas palavras que eram siglas, né, como AIDS e Covid, são incorporadas ao nosso dicionário já, né? Então, já são palavras do nosso português. Então, numa semana tão específica em que a gente observou cenas fortes, né, de racismo e outras coisas, a gente ter esse cuidado, né, fazer escolhas pensando no futuro que a gente deseja é importante. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Torieda, um comentário? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas vamos responder primeiro a da colega que já entrou aí. Tá, ok. Posso fazer a minha ou você vai esperar? Pode fazer, depois eu faço, É o fique à seguinte, vontade. como nós estamos com uma plateia multiprofissional e nosso amigo Moacir tocou em mortalidade, que a gente está vendo, pelo menos da descrição de literatura, é baixa, como vai ser uma morte dentro do hospital? Quais as recomendações que o Ministério está colocando? Vai ser como a Covid? E em relação aos resíduos, como a gente está multiprofissional, só o comentário de vocês a respeito do resíduo hospitalar e se os cuidados com o corpo, se vocês viram, se vai ser similar ao que a gente teve com a Covid. Em relação a resíduo, a orientação é que a gente utilize como resíduo contaminado, como a gente faz com a Covid, assim, não teria uma diferença específica, né? Os EPIs eles devem ser descartados em lixo infectante, como outras doenças de transmissão respiratória, né? O risco maior de gotícula, né? Mas a gente sabe que existe uma possibilidade em manipulação da via aérea, questão da aerosolização, apesar de menos crítico isso, pode existir. Então, num caso de óbito, né, de manipulação dessas secreções, a orientação é que a gente utilize todos os equipamentos de proteção, como a gente fez com a Covid ou com outras doenças de transmissão de contato ou respiratória também. Se a gente tiver Em relação ao corpo, essa necessidade. Mas você viu alguma coisa? Não, eu não Em vi relação ao corpo do detalhamento sobre paciente. isso. Não vi, mas entendo que a orientação vai ser como qualquer outra doença de transmissão respiratória ou contato, né? Até porque as secreções é que são aí possíveis de transmitir a doença, a gente vai ter que ter o cuidado como a gente tem com outras doenças do mesmo tipo de transmissão. Não sei se o Lucas chegou a ver alguma coisa sobre cuidado com... Não vi também não, assim. Mas eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma conduta que a gente tinha em relação ao Covid, né? Isso. A gente vem quando surgiram esses manuais, né, para o Covid, com manejo de corpo, até porque foi no início, então a gente não conhecia bem a doença, né, então tinham vários artigos e estudos mostrando transmissão por superfície, e aí os estudos mais atuais que eu consegui ler, eles mostram um impacto menor dessas superfícies, né, então realmente é via respiratória e contato direto com o paciente. Eu não sei, eu não vi nenhum manual do Ministério, mas não sei se vai ter aquele saco duplo para corpo, né, que era recomendado. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Até porque é um desses que a gente já conhece já há algum tempo, né? Já tiveram alguns óbitos históricos, né? E, enfim, já tem uma vacina, já tem um caminho, né? A gente não está começando realmente do zero. Mas aí, realmente, seguir o que a gente tem, né? Para os materiais biológicos e doenças de transmissão com precaução e aguardar os documentos do Ministério da Saúde. Tem uma pergunta aqui no chat em relação à clínica das lesões, se elas são pruriginosas. Com certeza. Assim como a varicela, a catapora. As lesões do monkeypox, ela não é tão pruriginosa como a da varicela. Ela tem, assim, a questão do prurido é mais comum na fase de... Não está aparecendo aqui, peraí. Mas a gente está te vendo, viu, Lucas? Saiu aqui a tela. As lesões da varicela
são mais pruriginosas. Do monkeypox, o prurido é mais importante, somente na fase já de cicatrização, na fase de crosta, que é quando a gente vê mais os relatos em relação à parte de prurido. Mas isso é bem relativo. O paciente que a gente teve, a principal queixa dele era prurido, inclusive com necessidade de medicamento de horário de tão intenso. Então, eu acho que o que a gente vê, né, o que a gente vê escrito na literatura, na prática, não está sendo tão assim, equivalente, não. Eu também vi paciente com muito prurido, na fase inicial já de vesícula, mas, assim, descritamente, eles falam que o prurido é mais comum, né, na parte de crosta. Isso. Tem essa recomendação, né, até a OMS, né, o seu coordenador principal, recomendou, além dos EPI citados, o uso de camisinha, né, de preservativo. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Que Lucas trouxe até um caso, né, Lucas, de um paciente que tinha tido relação com preservativo, mesmo assim teve lesão, né? Os pacientes que eu tive, assim, que teve exposição sexual, né, foi exposição sexual oral, que já não usa o preservativo, e exposição sexual com penetração, todos usaram. Ninguém teve exposição sem penetração. Então, parece que o preservativo não é uma proteção importante no sentido do monkeypox. A gente ainda pensa ainda mais em relação ao contato ainda, pele a pele, contato genitália, nesse sentido das secreções, mas não necessariamente na penetração, sabe? Mas aí, preservativo a gente sempre indica, independente da doença, principalmente a doença que a gente ainda está conhecendo, né, como é a forma de transmissibilidade, né, nessa população, que a gente não vai deixar de usar o preservativo. Ainda mais pela interface, né, com outras infecções sexualmente transmissíveis, como você bem colocou. Então, parece que é muito mais as secreções em torno da genitália do que a secreção por si só de uretra, esperma e outras secreções. Tem uma outra pergunta, como é feita a coleta da lesão para o diagnóstico? Eu queria aproveitar, você falou muito em PCR, né, em teste molecular. Tem algum teste de anticorpo, né, sorológico? Tem um teste sorológico. Agora, na prática, pelo menos que eu vi nos manuais, eles citam o teste, mas não está fazendo. Aqui, pelo menos, a secretaria aqui não está fazendo sorológico. Mas e ainda tem um cruzamento com a vacina, né? Para quem fez vacina de varíola. Então, pode atrapalhar um pouco. O que ajudaria nesse sentido da população atual, né, que está sendo acometida, pelo menos casos, estão dando mais em pacientes mais jovens. Isso. A sorologia poderia ajudar de alguma forma se a gente tivesse. Mas até onde eu sei, o privado também a gente não está com os exames ainda. Aqui, não sei se o Moacir viu alguma coisa. Pelo menos que falar que a doutora Vera Magalhães, do laboratório Marcelo Magalhães, não tinha ainda, para a gente fazer como apoio. Mas é uma possibilidade de a gente testar mais. Né? Ô, Lucas, em relação à coleta, como é que ela é feita atualmente? Certo. A coleta, ela é feita, eles estão fazendo, você tem pelo menos 2 swabs, né, da lesão. Então, tenta pegar uma lesão que tenha mais secreção, né, que esteja em forma de vesícula ou de pústula, e aí realmente estoura essa lesão para poder fazer a coleta do material. E quando a ferida, né, tá com casca, pega-se a própria casca e coleta esse material para a swab, e é um swab em vidro seco, ele não tem nada de nenhum material dentro, ele é mandado ele da forma seca. Pelo menos é a coleta que eu aqui em Recife eu estou fazendo. Isso é feito no próprio local da suspeita diagnóstica, né, onde você atendeu, ou existe algum lugar específico para onde são encaminhadas essas amostras? Não, eles vão até a residência do paciente. Então, eles pegam um endereço do domicílio, entram em contato com o paciente, né, informando que vai coletar, fazem a coleta no domicílio, levam para o LACEN, e do LACEN vai para o Rio, o Laboratório Central do Rio. Então, alguns hospitais já foi feito treinamento com a equipe do laboratório, já está coletando e encaminhando para o LACEN, a coleta é feita no próprio atendimento. Aí facilita um pouco, né? Sim. Excelente. Mas, a princípio, o LACEN pode, quer dizer, o pessoal da vigilância pode encaminhar a equipe para a residência do paciente, né? É importante seguir o fluxo que o Lucas apresentou, né? Utilizar aquele site para notificação, né? E, a partir daí, solicitar a coleta das amostras e o segmento do paciente. Bom, pessoal, acho que todos nós... perdão, tem outra pergunta aqui.
tem alguma possibilidade de teste rápido e, em média, quanto tempo está saindo o PCR? A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Desses resultados. Possibilidade de teste rápido, eu não sei ainda, não li nada sobre. Não sei se vocês estão sabendo de alguma coisa a mais. Em relação ao PCR, era para ser um exame mais rápido, né? Não era para demorar tanto, mas como tem esse fluxo de coletar, eles devem coletar uma certa quantidade para mandar para o Rio, está tendo uma demora, né? Nesse retorno dos exames. E deve ter tido o processamento lá, também deve estar intenso, porque a quantidade de casos lá também é maior, né? Mas está demorando em torno de pelo menos uma semana. E a gente vem nessa sequência aí, né, de pandemia, e a gente teve várias etapas, né, para o aparecimento de recursos diagnósticos, agora a gente tem farmácia, o teste, então tudo isso demora um tempo, provavelmente esse caminho vai ser mais curto, porque as informações já eram conhecidas da doença, né, já há alguns anos, então a gente não está começando do zero, mas isso demora também um tempo ainda mais em escala mundial, né, mas com certeza os clamores aí por pesquisas, incentivos, né, para essa doença que era restrita à África e a grupos específicos, eles começam a acontecer com maior intensidade. É importante, né, Danilo, só para salientar essa questão realmente da notificação. Então, a gente só vai saber o quantitativo de casos, a demanda desses exames do PCR, se a gente notificar. Então, teve um caso suspeito, a gente precisa notificar. As autoridades precisam saber que esses casos existem, para ter uma demanda de verba, para ela sair daqui e começar a fazer o exame do PCR. A gente não precisa mandar esse exame para fora, isso é uma coisa mais prática. A gente conter mais, né, no nosso estado em relação aos diagnósticos, a parte de transmissibilidade. Então, é um cuidado que a gente da área de saúde tem que estar sempre finalizando, que é extremamente importante, né? Então, essa notificação inicial, a gente ficar atento. Temos mais uma pergunta, Jeane Chaves, ela, no caso de pacientes que demandam internamento, né, se já existe referência no estado para esses pacientes com maior gravidade. A princípio, ainda não está determinado tão bem isso, mas a princípio em algum hospital com leitos de doenças infecciosas com isolamento, né? Então, o Oswaldo Cruz, né? O Hospital das Clínicas, unidades que tenham aí esses leitos. Mas a princípio, qualquer hospital pode receber, orientar, né? Notificar, e se houver necessidade de internamento, aí sim tentar direcionar para um serviço especializado. E os privados, a princípio, podem ficar com esses pacientes em leitos de isolamento se houver necessidade também, né? A gente agradece muito a participação, né? Realmente é um tema o qual nós temos muitas dúvidas, né? Infelizmente, a gente tem mais uma pergunta e teremos que encerrar nossa discussão. Então, finalizando, Cláudia Buquerque pergunta se as vacinas como proteção para os contactantes já é uma realidade. Que eu saiba não, Cláudia. Infelizmente, ainda a gente não está com essa... Pelo menos aqui no estado, ainda não. Não sei se já começou no Rio ou São Paulo, está tendo mais casos de vacina como profilaxia pós-exposição, né? Principalmente, acho que para a gente da área de saúde seria uma coisa muito válida, né? Mas... Seria. O país solicitou compra, né? Um quantitativo pequeno ainda, 50 mil vacinas, acho que 20 mil para setembro e 30 mil para outubro, se eu não me engano. Mas isso realmente vai ser um número muito pequeno diante do impacto, né, do volume, se a gente continuar com esse número de casos. Mas deve chegar alguma coisa em especial para esse público, né, profissionais de saúde e pacientes imunossuprimidos com risco de maior gravidade, né? E a gente tem até agora de informação. A gente espera, né, como sociedade geral, que não cometamos os mesmos erros da Covid, né? Então, se tem uma vacina, se tem um mercado disponibilizando, que a gente torne isso célere, né, e proteja o máximo as pessoas. Enfim, a gente viu quanto dura a doença, então o impacto nas questões de trabalho, né, as questões, né, de força de trabalho e somente profissionais de saúde é importante, é considerável. Muito feliz, né, eu como presidente da sociedade, tanto pelo convite, pela parceria com a AMP, né, a gente cada vez mais fala de uma sociedade unida,
né, de especialistas, de uma classe médica unida, né, que tenta exercer uma medicina e disseminar a informação da melhor forma, né, sem os vícios políticos que tanto nos afastam do que realmente a gente decidiu fazer como profissional, como médico. Então, doutor Ieda, né, doutor Sérgio, a toda a AMP, muito obrigado, né, foi uma grande honra trabalhar com vocês para a construção desse evento, né, agradecer a Lucas e a Moeci e a toda a sociedade, todos os outros membros, né, que vêm tornando esse trabalho tão bonito e tão mais fácil, né, todos os nossas metas a gente está conseguindo cumprir, rumo aí ao nosso Norte-Nordeste, então fica o nosso convite, né, um congresso ele é feito para vocês e com vocês, então, sem a participação dos médicos e estudantes, das outras áreas, né, de outras áreas multiprofissional, então é isso que faz a diferença, faz a gente ser cada vez melhor e buscar a excelência. Então, doutor Ieda, muito obrigado, né, eu me despeço. Os nossos palestrantes querem dizer algumas últimas palavras, é de bom tom. Queria agradecer, né, o convite da AMP, da sociedade, da SPI, a doutora Ieda, doutor Sérgio também, agradecer a atenção de todo mundo, essa hora aqui com a gente, e que a gente leia mais, aprenda mais, né, sempre esteja discutindo os casos, e estou aberto também a se precisar discutir algum caso, a gente ter alguma coisa interessante também para discutir, que a gente está todo mundo aprendendo junto, né, uma troca. Obrigado. Eu também agradeço o convite, foi excelente participar desse momento, importante, né, a gente ter esses momentos aí de discussão e de disseminação da informação, né, para os profissionais de saúde que podem estar diante desses casos, né, nas suas emergências, então é fundamental a gente fazer esse tipo de encontro. Então, só tenho a agradecer e também estou à disposição. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado, doutor Ieda, mais uma vez o nosso agradecimento, tá? E com você as palavras finais. Bem, em nome da AMP, em nome do nosso presidente e da comissão científica, doutor Sérgio Montenegro, eu agradeço a vocês pela excelente apresentação. Nós estamos diante de algo novo. Com certeza vamos aprender muitos e vamos ainda precisar muito de vocês. Foi muito bom. Talvez a gente não tenha respondido a pergunta que o doutor Moacir colocou no fim da apresentação. Será que estamos preparados? Acho que a gente vai aprender muito. Então, doutor Danilo, pela excelente moderação, doutor Lucas, que com a experiência já dos casos na rede, não na rede privada, na rede pública. Então, muito bom ouvir sua experiência, muito bom ouvir a experiência de Moacir. Então, agradeço a todos vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Esperamos que possamos fazer novos encontros em parceria com a Sociedade Pernambucana de Infectologia e, com certeza, vai fazer um excelente congresso. Grande abraço a todos. Tchau.